Bom dia, tudo bem com vocês, alunos do sétimo ano, tudo tranquilo? Tiverem um bom feriado. Espero que vocês tenham tido, um excelente feriado, tenham descansado. E hoje é sexta-feira, Graças a Deus. E também que vocês possam descansar bastante nesse final de semana. Na aula passada, nós falamos sobre diferentes maneiras de contar uma história. Eu pedi para que vocês me mandassem, um vídeo de vocês lendo. Eu recebi aqui de 3 alunos, significa que a maioria está devendo o vídeo. Quero dar os parabéns aos alunos que fizeram. Muito bem. Meus parabéns e continue assim sendo alunos dedicados. E hoje, na página 105, pegue aí o livro de vocês, nós vamos falar sobre as matrizes africanas e afro-brasileiras no teatro. Quando a gente fala essa questão da palavra, africana e afro-brasileiro, isso quer dizer que o teatro negro, tem várias acepções e alguns estudiosos o chamam de teatro afro-brasileiro ou afrodescendente, Então, cada um tem uma maneira, de se expressar. Mas cada nome tem sua razão de ser. Mas o importante é a valorização da matriz estética, que é no caso, a africana e cultural africana e afro-brasileiro nas populações teatrais, nas produções, aliás. Bom, então essa valorização abarca tanto a forma de estar no palco, os treinamentos dos atores, a encenação, como a temática de reivindicação de condições de igualdade racial no Brasil. Então, nos últimos anos, vários grupos de teatro se formaram em torno dessa ideia. Esses grupos organizam diversas ações de visibilidade de seu teatro, tais como a criação de editoras independentes para a publicação de suas peças. Ainda assim, o movimento do teatro negro no Brasil é pouco estudado e divulgado, tá? Atualmente, de acordo com o Marcos Antônio Alexandre, que é um professor da Universidade Federal de Minas Gerais e estudioso do teatro negro, ele diz que o teatro negro ainda é pouco estudado no âmbito nacional, por questões distintas, mercado editorial, divulgação, formação de público, leitor, entre outros fatores que nós não conseguimos entender, que é o de conhecimento de muitos que ainda há poucas publicações de peças que apresentam a temática negra. Bom, então aí, de acordo com essa leitura, ele diz que as matrizes africanas e afro-brasileiras de nossa cultura estão muito presentes na história do teatro do Brasil. E atualmente, coletivas de atores e atrizes negros se organizam em várias cidades e desenvolvem peças que retratam as raízes culturais africanas, bem como a luta contra o preconceito racial. O Grupo Mineiro Teatro Negro e Atitude utiliza a tradição da oralidade dos povos da região da África Ocidental, que inclui países como Gana, Nigéria e Mali, em suas peças. Então, nesses locais existem figuras chamadas griots, que são os contadores de histórias que expressam as origens, costumes e memórias de suas comunidades por meio do conto, do canto e da utilização de instrumentos musicais como corá. No espetáculo A Lenda de Anansi, um herói com rosto africano, o grupo Teatro Negro e Atitude, inspirado pela maneira de contar a história dos griots, une música, teatro e contação de histórias para apresentar uma peça baseada em um mito, Achantes, povo da África Ocidental. De acordo com o mito, o deus do céu, Niamami,
né? Que guardava todas as histórias do mundo em um baú, né? Era esse personagem. Então, para chegar ao céu, o herói Kwaku Anansi teceu uma teia de aranha de prata e subiu por ela. Chegando lá, pediu para comprar as histórias de Nayame. O deus então propôs a Anansi se ele vencesse uma série de perigosos desafios, Nayame lhe daria seu baú de histórias. Para sua surpresa, Anansi venceu cada desafio. Nayame, maravilhado, lhe deu o baú de histórias e Anansi o levou para contar para seu povo, trazendo a sabedoria para toda a humanidade. Como vocês podem ver, temos algumas imagens, né, retratando aí esses personagens. E que às vezes a gente acha que contar a história é só lá em português, mas não é. Também aqui na arte a gente conta a história, a arte de contar, né? Bom, a peça tem um cenário composto de pneus coloridos e os objetos de cena também incorporam outros materiais recicláveis. Sua montagem é capaz de se adaptar para ser apresentada tanto na rua como em centros culturais e escolas, ampliando o acesso desses espetáculos inspirados nas matrizes africanas e afro-brasileiras a um grande número de pessoas. Como vocês podem ver aí, né, o grupo se apresentando nessa imagem, que é um grupo de teatro negro e atitude em cena com o espetáculo A Lenda de Anansi. Bem interessante. Então, vamos lá para a página 106. Onde temos também aí um pouco, né, falam sobre o teatro experimental do negro. E que a gente possa conhecer um pouco sobre esse teatro, né? Esse personagem, né, que em 1944, o ator e dramaturgo Abdias do Nascimento, que nasceu em 1914 e faleceu em 2011, criou a cidade do Rio de Janeiro, o Teatro Experimental do Negro, um grupo teatral com a proposta de afirmar o protagonismo de afro-brasileiros na dramaturgia e na sociedade. Nascimento e seu grupo buscavam responder ao preconceito que observavam na realidade brasileira e que se refletia na cena teatral. Poucos atores e dramaturgos negros tinham espaço para apresentar seus trabalhos e os personagens afro-brasileiros tinham uma caracterização estereotipada. O teatro experimental do negro, né, buscou dar espaço para que essas vozes afro-brasileiras fossem ouvidas e representadas no teatro no período, né, os assuntos e temas abordados nas peças do grupo, dentre eles a busca por igualdade racial, repercutiram na sociedade e abriram espaço para uma geração de atores e atrizes negros. Esses artistas trabalharam no teatro e na televisão, sendo suas propostas cênicas e políticas exemplo para os grupos teatrais até a atualidade, como no caso dos grupos Teatro Negro e Atitude, né, e companhia. Será que de Minas Gerais, a Companhia de Teatro Cabeça Feita de Brasília e a Companhia dos Comuns do Rio de Janeiro, o Bando de Teatro, né, Olodum, na Bahia, entre outros, muitos outros. A maioria dos grupos de atores e atrizes afro-brasileiros que trabalham com as questões de identidade negra têm o teatro experimental do negro como uma referência histórica importante, tanto em sua estética como em sua atuação política.
Bom, então logo mais abaixo, temos aí uma imagem que retrata uma apresentação teatral, né? E no caso, né, para a gente conhecer um pouco mais sobre o Abdias do Nascimento, que tem a sua história, né, como o fundador do Teatro Experimental do Negro. E aí vocês podem estar pesquisando um pouco mais sobre a biografia desse grande artista, tá? Então, Abdias do Nascimento, em Franca, São Paulo, 2014, aliás, 1914, Rio de Janeiro, né, a 2011. Então, ele era ator, diretor e dramaturgo, militante da luta contra a discriminação racial e pela valorização da cultura negra. Também ele é responsável pela criação do Teatro Experimental do Negro, que atua no Rio de Janeiro entre 1944 a 1968. Essa é a primeira companhia a promover a inclusão do artista afrodescendente no panorama teatral brasileiro. Bom, então eu deixei como uma atividade, né, para que vocês pudessem estar fazendo uma pesquisa, né? Façam uma pesquisa sobre o teatro negro. Então, essa vai ser a atividade, tá bom, meus queridos? Então, tchau, tchau.